Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Oliveira do canal A Gente Tem História e hoje eu estou trazendo para vocês uma questão que caiu no SSA 1 aplicada em 2023. SSA que é o vestibular seriado da UPE, mais especificamente, como vocês podem ver aí na tela, a questão 41, ok? Na peça As Troianas, apresentada em 415, o dramaturgo Eurípides pôs na boca de Écuba, rainha deposta de Troia, o seguinte texto: quantas razões eu tenho, ai de mim, para chorar nesta calamidade, a perda de meus filhos, meu marido, minha querida pátria, ai de mim, dourado fausto antigo em que vivi. Meu fim me faz saber que nada eras. Convém calar, talvez falar, chorar. Um peso imenso oprime os meus cansados, sofridos membros nesta posição. Caída aqui no chão, desconfortável. Então, quando a gente fala desse personagem aqui da peça de Eurípides, né, Écuba, a gente percebe que ela era uma rainha, tá? Rainha deposta de Troia, né? Ou seja, ela foi retirada do seu trono. E aí a gente percebe que o final do texto fala que ela tá lá no chão. E ela faz questão de dizer que desconfortável. Então a gente percebe que claramente isso aí não é um contexto para uma rainha tá. Ok? E aí a gente já vai ter que entender esse texto de uma forma analítica, porque a gente percebe que ela está passando por um momento de dificuldade. Mas nem sempre foi assim, afinal ela era uma rainha. E ela até lembra, né? Ela fala desse momento de dificuldade quando ela diz assim, ó: nesta calamidade. É algo que está próximo a ela, é algo que está acontecendo no momento em que ela fala, certo? Então ela vive uma calamidade. Calamidade essa, né, relacionada à perda dos filhos, do marido e da pátria, né, de Troia. E aí o interessante é que ela fala assim: dourado fausto antigo em que vivi. Esse trecho aqui, né, ela fala sobre um tempo que ela viveu, né? E esse tempo era um tempo de prosperidade, ok? Porque quando ela fala dourado fausto, ela está falando de um período de esplendor, de um período de grandeza, de bonança, tá? E quando ela fala que viveu esse tempo, ela percebe depois, ó: meu fim me faz saber que nada eras. Ou seja, né, ela chegar nessa posição de estar no chão desconfortável, ela percebe que aquele tempo de bonança, de prosperidade que ela passou, no fim, passou. Foi sucedido por um período de calamidade, no qual já está descrito lá no início do texto. Então isso aí é a fala desse personagem, né, que representava essa rainha troiana. E o texto traz a seguinte provocação para a gente: muito embora esteja situada no passado mitológico grego, essa peça retrata uma situação bastante presente para os atenienses que assistiram pela primeira vez. Aqui é que está o feeling da questão. O enunciado, ele me diz que isso faz parte, né, do passado mitológico grego, né? A Guerra de Troia, ela é contada na questão da Ilíada, né, de um livro ali de Homero, ok? Então, ela está no passado mitológico grego. E quando ele fala que é uma situação presente dos atenienses, ele fala porque ele está falando desse momento aqui, ó, 415 a.C. Então, esse momento é o momento presente a que o texto se refere, tá? Não é agora, 2024, não. É esse momento aí. E aí ele me coloca essas alternativas para que eu consiga identificar. Quando os atenienses, lá em 415 a.C., eles ouviram essa fala, né, da personagem Écuba na peça de Eurípides falar, né, quando eles ouviram isso, eles fizeram que associação? A letra A me diz que foi a ascensão do Império Persa na Grécia Oriental. Vejam só, apesar da gente saber que a ascensão do Império Persa na Grécia Oriental e a questão das brigas, né, das guerras, dos conflitos entre persas e gregos serem constantes, né, as guerras médicas aí que a gente estuda e tal, mas a gente percebe que o texto ele não traz elementos suficientes para a gente fazer essa caracterização, ok? Então, a letra A ela não está correta, tá? Letra B, as chacinas atenienses durante a Guerra do Peloponeso. Essa questão aqui é a minha alternativa correta. Deixa eu até mudar de cor aqui. Por que ela é a alternativa correta, professor? Por conta disso aqui, ó. Esse período, ele está dentro da Guerra do Peloponeso, tá? Então a gente já faz essa ligação direta. Só por isso, professor? Não. A gente tem outros elementos. Quais elementos são esses? Quando ela fala aqui, a Guerra do Peloponeso, né, entre Esparta e Atenas,
Quando ela fala aí a perda de meus filhos, meu marido, minha querida pátria, e eu estou falando aqui dos atenienses, a gente sabe que os espartanos, né, outra cidade-estado grega, que lutavam ali nessa guerra do Peloponeso contra os atenienses, eles saíram vencedores depois, né? E nesse momento aí, onde ainda acontecia a guerra, muito possivelmente as pessoas que a assistiram, elas fizeram essa associação, porque elas estavam vendo uma pessoa, né, que viveu uma guerra, que foi a Guerra de Troia, que saiu derrotada nessa guerra, né? Embora os atenienses nesse momento ainda não haviam sido derrotados, mas as perdas nas guerras elas são constantes. Então a questão ela nos traz essa reflexão de perceber um personagem em uma peça específica que lamentava as perdas por conta da guerra, e com certeza os atenienses envolvidos na guerra do Peloponeso lá em 415 a.C., eles fizeram essa associação. Por isso a letra B, né, é a minha alternativa correta, ok? Letra C. A gente vê aqui a tirania de Dionísio I na ilha de Siracusa, né? Esse tirano, ele viveu bem depois de Eurípides, então ele não poderia, né? Eurípides não poderia fazer uma peça sobre ele, então a gente já descarta a letra C de cara. Letra D. As duras legislações de Drácon e Solon, tá? Apesar de terem um impacto significativo na história grega, a gente percebe que o trecho aqui fala sobre perdas, e perdas relacionadas à guerra, tá? E não necessariamente em relação às legislações de Drácon e Solon. Então a letra D também está errada. Letra E. A gente vê aí, ó, o governo do primeiro tirano ateniense, Pisístrato, né? A gente percebe aí, nessa letra E, o seguinte, né? Apesar desse primeiro tirano ateniense ele ter sido anterior a Eurípides, diferentemente de Dionísio, né, que foi posterior à sua época, a gente vai perceber que as troianas não está falando aqui de um governo específico. Ela está falando aqui sobre a perda, né? A perda de entes queridos, a perda de uma nação, a perda de tempos de prosperidade. Tudo isso substituído por calamidades, né? Por tempos melancólicos. Então, a gente não está falando sobre um governo ou um governante específico, a gente está falando sobre mais um sentimento, que é esse sentimento da perda relacionado à guerra, ok? Então, a letra E também não seria a minha alternativa correta, beleza? Então, espero que você... A gente sabe, né? Aqui é a letra B, ok? Letra B é a minha alternativa correta. Espero que vocês tenham gostado da correção dessa questão. Não deixem de nos seguir, se inscrever, compartilhar com a galera, ativar o sininho, porque toda terça e quinta a gente tem correção de questão do SSA, tá? E aí você também pode estar sempre revisando, porque nas nossas questões, apesar de ser um tempo menor do que os das aulas, a gente busca sempre trazer um pouco do contexto histórico, filosófico, sociológico, que a questão necessita. Então acaba sendo aí uma mini aula, ok? E também não deixa de nos seguir lá nas redes sociais, seja TikTok, Instagram ou Spotify, né? É só colocar lá, Oxente Tem História, que você vai nos achar. Tô te aguardando aqui na próxima correção, beleza? Forte abraço!